Saudações pessoal, tudo bem? André Xavier falando. Bom, hoje é nossa segunda aula e hoje a gente vai já começar a falar sobre o tarô egípcio e o tarô tradicional, né? Os outros decks que existem, né? E, bom, para começar a falar do tarô, a gente tem que entender um pouco da história, da onde que veio, por que que o tarô tem 78 lâminas, por que que ele tem essa divisão, né? 22 arcanos maiores, 56 menores. Para entender um pouco, a gente tem que voltar à época do Egito Antigo, onde Tote deixou as lâminas, né? Ou dos desenhos que a gente conhece hoje como arcanos, né? A palavra arcano vem de mistério, algo muito especial, vem como se fosse a palavra arcano, na verdade, tem uma, uma correspondência com o tesouro, né? Então, arcano é aquilo que você deve desvendar. E Tote, para os egípcios, ele era um homem de muito conhecimento, assim como para os gregos, né? Tanto é que Tote era conhecido como Hermes Trismegisto para os gregos. E diz, né, a história que o deus Tote, como era conhecido no Egito, deixou o conhecimento na cosmologia, toda a nossa vida, né, a nossa existência, né, os caminhos que a gente tem que percorrer em 22 lâminas de ouro, né, o que chamamos de arcanos maiores. E os acontecimentos que o que vai acontecer na nossa vida, os caminhos que a gente vai tomar, as nossas decisões, o nosso destino, né, por assim dizer, nos 56 arcanos menores. Então ele dividiu 22 arcanos maiores em lâminas de ouro e 56 arcanos menores, perdão, 26 arcanos maiores em lâminas de ouro e 56 arcanos menores em lâminas de prata, tá? Ele fez essa divisão porque na escrita não existia papel, né, na época do Egito Antigo. Então, os egípcios eles escreviam em murais, né, o que a gente conhece como hieroglifos, e isso tudo ficou registrado, né, para que os arqueólogos, os estudiosos pudessem, na verdade eles deixaram registrado isso para que a gente pudesse saber do que eles foram, né, o que eles fizeram aqui pela humanidade. E o Deus Tote deixou esse conhecimento, né, que até hoje em dia o tarô é um dos oráculos mais conhecidos e também um dos mais um dos menos, o que tem mais mistério, né? O que tem mais, cada vez que a gente estuda o tarô, a gente encontra algo, né? Então o tarô, principalmente o tarô egípcio, ele tem muita ligação com a cabala, tem muita ligação com a numerologia, com os signos, né? Eu tô aqui com o tarô, o egípcio, né? Então a lâmina é dividida em três partes, né? É o que a gente vê. A parte de baixo, passado, presente e futuro, né? E alguns hieroglifos. O que a gente tem aqui como os estudiosos fizeram outros decks, né? A gente tem um arcano do mago aqui, representando a primeira letra, a primeira carta, né? O primeiro arcano que a gente tem. E em outros decks ele tem essa representação também. O que diferencia realmente do tarô egípcio são a parte de hieroglifos, né, e o passado, presente e futuro representando na mesma lâmina, né? E aqui a gente pode ver o signo, o planeta e o número, a letra em cabala, né, em hebraico, que também tem um significado. Então o arcano, o tarô egípcio, ele é muito completo, complexo ao mesmo tempo, né? Então toda vez que a gente vai fazer uma leitura, na verdade, a gente se depara com algo novo, uma descoberta nova. E para aqueles que fazem leitura de tarô egípcio, pode utilizar tanto a cabala como a numerologia, como a representação das letras hebraicas, né? Que cada letra tem uma representação, tem um significado também. E isso requer, né, um estudo profundo para quem quer entrar, claro, para quem quer conhecer o tarô egípcio.
de maneira completa, ele oferece toda essa sabedoria, né? E até hoje a gente não vê, a gente não sabe, né, todo o significado do tarô, tá? Então lá no Egito Antigo, isso surgiu há mais de 5.000 anos. Alguns estudiosos também dizem que veio da antiga Atlântida, esse conhecimento, né? Que o deus Tote era um homem sábio e ele trouxe esse conhecimento da magia, matemática. Antigamente a ciência não era uma ciência, não era como a gente conhece hoje em dia, né? A ciência era a união de estudos, inclusive a magia pertencia à alquimia, né? O que a gente conhece como química hoje em dia, e isso foi mantido, né? Na verdade foi separado da ciência, da magia, da filosofia, mas antigamente era tudo junto. Então os homens que tinham esse conhecimento, conhecimento da matemática, da astrologia, da química em si, tinham grandes conhecimentos sobre todas essas artes, né? E ele, inclusive, era um mago. Então, ele direcionou essa sabedoria em lâminas para que a gente pudesse, né, ter um parâmetro daquilo que da nossa vida em si, tá? Então, os 22 arcanos maiores, eles têm essa representação daquilo, da nossa jornada aqui na Terra, nesse plano físico. Então, a cada arcano tem uma representação daquilo que você está passando naquele momento, né? Então, o mago ele tem um direcionamento, a papisa tem outro, o louco tem outro. Então, cada arcano ele mostra uma fase da nossa vida. Em qual fase que a gente está, né? E como a gente faz a leitura do tarô, ele vai dizer, né, o que a gente precisa aprender, aquilo que a gente está passando e aquilo que a gente vai passar. Por isso que o oráculo ele é utilizado muito de forma adivinhatória, né? Mas quando Deus Tote, né, quando Tote ou Hermes Trismegistus criou o tarô, na verdade ele criou um livro de autoconhecimento, né? Então ele é um livro ele não tem uma escrita direta, não, ele é um livro para que a pessoa pudesse se autoconhecer. Esse é o objetivo real do tarô, tá? Da importância que ele tem. E a partir do tarô egípcio a gente tem os outros tarôs. Aqui tem o tarô de Marsella. O tarô de Marsella também foi conhecido, se aproxima do tarô egípcio, perdão, só que com a visão, né, do artista que representou nas lâminas, tá? Então a gente vê várias lâminas também, um desenho diferenciado, mas a mesma representação. Então quando você tira o mago no tarô de Marsella ou no tarô egípcio, ele tem a mesma representação, o mesmo significado. O que a gente vê no mercado hoje em dia são inúmeros decks com a representação do artista, da pessoa, do estudioso que criou, tá? O Waite, por exemplo, algumas cartas mudam a numeração, né? E a gente vê o tarô de Marsella, o louco, ele não tem um número, né? É a carta 0. No tarô de Waite a gente já vê com uma lâmina 22, assim como no tarô egípcio, tá? E o tarô egípcio, ele segue um padrão que não tem uma divisão entre arcanos menores, né? Ele tem uma divisão diferente dos arcanos, dos oráculos, né? Dos outros decks de tarô, que é como se fosse uma continuidade, né? Não tem uma separação dos arcanos menores, né? Uma separação direta, diga-se de passagem, do que dos outros decks de tarô. Então se a gente pega os arcanos menores no tarô de Marsella, a gente vê uma representação bem diferente, né? E no de Waite ele já utilizou figuras humanas para representar o arcano menor também, e isso facilita, né, a nossa compreensão. O que eu digo sempre, o deck ele é muito pessoal, tá? Muitas pessoas têm facilidade em fazer a leitura no tarô egípcio, outras pessoas veem muita facilidade no tarô dos boêmios, por exemplo, né? No tarô mitológico, que é uma representação mais voltada para a mitologia mesmo, né? Tanto que a morte, você encontra um cavaleiro, né?
E aí é de cada pessoa. Cada um tem a sua facilidade para ler o arcano. Aquilo que você deve encontrar, essa facilidade, né? Na verdade, quando você vê um deck de tarô, você fala, olha, me identifiquei com ele. Então, eu aconselho a começar pelo tarô de Marsella, porque ele é um tarô simples, além de ser fácil de encontrar. Ou pode ser o de Marsella ou de Waite, tá? De Waite também é bem procurado, tanto que o de tarô de Waite e de Marsella são os mais vendidos no mundo. Então, qualquer oraculista que trabalhe com leitura direta de tarô, ele vai procurar esses dois decks porque são mais fáceis, né, de você compreender as figuras, compreender os arcanos, né? Então, arcano, como eu falei, arcano é algo que é precioso, que é como se fosse um tesouro, que é algo que precisa ser desvendado, né? E tanto o tarô egípcio como os outros tarôs que vieram do tarô egípcio, eles têm essa mesma representação, criado, vamos dizer assim, passado de maneira diferente. Então cada artista, cada estudioso viu de maneira diferente e passou, né, a representação dessa maneira, como o tarô de Crowley, né? Crowley foi um mago, né, e a gente conhece o tarô dele, que é bem um pouco diferenciado, né? As figuras são a representação das figuras, né? E por ser uma representação um pouco diferente, não o significado da figura, do arcano, mas sim a representação dessa figura pode atrapalhar aqueles que estão começando agora, tá? Por isso que eu falo, começa sempre no tarô de Marsella, tá? E o tarô egípcio, ele tem, já por si só, quando você vai fazer a leitura, ele já tem uma representação muito mais abrangente, porque aí já entra o significado do astro que vai sair no arcano, da letra em hebraico, que tem um significado, da numerologia, das cores que estão na carta, que tem uma representação mais direta, e também do signo do zodíaco, que sai em cada arcano, tá? Nos arcanos maiores aparece tudo isso, nos menores só aparece o planeta e a numeração, tá? A representação dos arcanos menores no tarô egípcio é um pouco diferente para que a gente saiba essa diferença entre arcano maior e arcano menor, tá? É o que eu sempre falo, tarô, ele precisa, para ser tarô, precisa ter 78 arcanos, tá? Se não tiver 78 arcanos, existem decks, alguns que trabalham somente com os arcanos maiores, isso não tem problema. Mas para quem está começando agora, para quem quer estudar com profundidade, procure um tarô que tenha os 78, 50, os 22 maiores, 56 menores, para que você faça, estude e compreenda, né, qual a diferença. E o resultado que a gente tem na leitura, na verdade, são os arcanos maiores que vão dar o resultado, tá? Arcano maior sempre vai definir a questão da pergunta, a questão da sua leitura. O arcano menor é somente como confirmação, tá? O arcano menor, ele nunca vai mudar o resultado do arcano maior, mas o maior muda, ele altera, na verdade, ele dá a resposta para aquilo que você está procurando, tá? Então, cada arcano, o maior, você pode fazer a leitura somente dele, tá? No deck, por exemplo, na mandala astrológica, o que você tem em todas as casas, então não precisa de uma confirmação através dos arcanos menores. Pode ser utilizado? Muitos tarólogos, muitos oraculistas trabalham dessa forma, tá? Então o tarô ele você pode usar tanto os arcanos maiores, né? Ou os arcanos maiores e menores ao mesmo tempo, tá? Então existe, é claro, toda uma maneira de fazer a leitura, né? A gente faz primeiro com o arcano maior e você ainda, se tiver em dúvida, você faz a leitura com os arcanos menores, que eles vão indicar a resposta, tá? Uma coisa importante, tarô, ele vai mostrar, assim como qualquer oráculo, ele vai mostrar o que a pessoa está passando, tá? Aquilo que está no subconsciente da pessoa, aquilo que realmente está por trás da, da, da
da maneira que a pessoa vê a vida, da maneira que a jornada dela, desde quando ela nasceu até o momento que você vai fazer a leitura, né, com o cliente na sua frente. Então aquilo vai ser mostrado, tá? Então o resultado de um tarô, de uma leitura, ela pode se estender por mais 6 meses, dependendo, é claro, da situação, tá? Eu faço uma leitura hoje. Se eu fizer uma leitura com a mesma pessoa amanhã, o resultado é diferente. Por quê? Ela já está com aquela intenção que você passou para ela já está com ideias diferentes, já descobriu o que precisava trabalhar, então muitas coisas são alteradas. Por isso que a gente fala, a física quântica entra, né, como resultado direto da nossa leitura do tarô ou de qualquer outro oráculo. Por que que isso acontece? Todos os resultados, tudo que acontece na nossa vida depende da maneira que a gente observa e da maneira que a gente age, né, de acordo com com o nosso posicionamento, né? A gente tem o livre-arbítrio, então se você falar para a pessoa assim, olha, se você continuar nesse caminho, você vai ser mandado embora. Se você continuar nesse caminho, pode ser que você perca tal pessoa. Isso vai de cada um, né? Se a pessoa continuar, ela pode perder o emprego, isso ela vai definir. Agora, se ela tomar outra atitude, pode ser que ela salve o casamento, pode ser que ela salve o seu trabalho, né? Dependendo do caminho que ela tome na sua vida, tá? Então a física quântica entra por quê? Possibilidade, né? A física quântica trabalha com possibilidade, tudo é probabilidade, né? Até se tornar uma possibilidade da maneira que você enxerga aquilo. O problema é quando a pessoa não está vendo, né? O problema é quando a pessoa não enxerga o resultado. É para isso que nós, como oraculistas, né, a gente passa o resultado através do tarô. Como eu falei na primeira aula, não é o deck que vai indicar, é sim você como instrumento que vai fazer a leitura. Então o tarô ele vai mostrar aquilo em sintonia, em sincronismo com o cliente. Tá? Você naquele momento você está sintonizando, né? Equilibrando as energias. Você vai fazer a leitura da energia do momento. Então cada arcano que você virar é a energia daquele momento, a energia do que ele está passando na vida. Né? Então por isso que é muito importante também a gente não interferir no livre-arbítrio, jamais falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e sim indicar possibilidades, tá? O que ele pode mudar, o que ele, é claro, que ele pode mudar de acordo com a sua vontade, o que ele precisa saber para, às vezes ele não sabe que tem um problema pessoal, um problema que aconteceu na infância, então isso tudo vai sair no momento da leitura, tá? Pode ser um trauma de infância que ele não consegue ali superar aquele trauma para passar numa fase, conseguir conquistar um objetivo na vida e aquele trauma está impedindo ele ou ela, né, de alcançar o objetivo. Então, no momento da leitura sai tudo isso, tá? A, a virada da carta, né, ela diz o resultado, a energia daquele momento vai sair exatamente aquela leitura. Então, outra coisa eu sempre dou conselho, tá? Não adianta fazer outra leitura. Você fez a primeira leitura, é aquela leitura, tá? Não faça, virou essa carta, não é possível que isso aqui saiu, não. Virou a carta, é aquilo, é aquela energia e o que o tarô está querendo dizer para você como oraculista, tá? A pessoa não sabe que está na sua frente, ela está pedindo, na realidade ela está querendo saber sobre o futuro dela, sobre o que vai acontecer. Então você vai indicar possibilidades, né? Através das probabilidades que o universo nos dá a todo momento, né? A cada segundo a gente tem milhões de possibilidades. Basta fazer a escolha certa, tá? E é isso essa é a nossa intenção, tá bom? Então, pessoal, mostrei aqui tarô egípcio, né? Tarô de Marsella, que é o que eu faço a leitura, tá? Eu indico sempre no curso de oraculoterapia. A gente vai trabalhar com o tarô egípcio, né? O mais conhecido é o Kier, que é na verdade é uma empresa que, se não me engano, é argentina, mas ela trabalha aqui no Brasil também. Então é fácil de encontrar na internet, tá? Editora Pensamento, você consegue encontrar.
Ele é um tarô um pouquinho menor, né? Um pouco menor do que o tarô de Marselha ou que os outros decks, né? Mas é o que a gente mais encontra. Existem outros tarôs importados, eu creio que não precisa de um tarô mais sofisticado, né? A não ser que aquele que, né, eu comecei a ler, eu quero um deck novo, quero um deck diferente, você pode comprar, não tem problema. Mas para começar, esses são os essenciais, tá? São os básicos mesmo para a gente começar a fazer a leitura. Além de ser mais em conta, né, para aqueles que estão começando a trabalhar com oráculo, a gente consegue fazer uma leitura completa através da mandala astrológica. A mandala astrológica vai ajudar e muito, porque cada casa, como eu falei, cada casa tem um aspecto da vida, o elemento, também um signo do zodíaco e o que o signo quer dizer, né? Elemento ar é uma coisa, elemento terra é outra, o fogo outra e assim por diante. Então a gente vai fazer essa leitura. E tudo isso é oferecido no curso de oraculoterapia, tá? Outra coisa que me perguntam sempre, né? Eu sempre deixo bem claro, é sobre cobrar as consultas, tá? Tudo é bom senso, né? Se você trabalha com isso, se você trabalha com consulta, eu cobro um valor X, aonde eu moro, né? Existe uma variação de lugar para lugar porque por condições financeiras a gente vê que em bairros mais assim, onde a gente mora, na localidade, não pode cobrar um valor muito alto porque a pessoa não vai ter, né, o dinheiro para pagar, mas cobra um valor básico da onde você mora, né, em torno de 150 a 200 reais. Existem oraculistas que trabalham com perguntas, né? Então faz uma pergunta é 80 reais, duas perguntas 160 e assim por diante, tá? Eu não trabalho assim, eu trabalho com a leitura completa e fazendo a leitura completa você cobra em torno de 150 a 200 reais no máximo, tá? Como eu falei, bom senso, né? Se você vê que a pessoa precisa de um conselho, se você percebe isso na pessoa, você não vai cobrar dela, né? Você só faz uma leitura gratuita, que isso não tem problema, tá? Mas pode cobrar sim, porque esse é o seu trabalho, né? Aqueles que vão trabalhar somente com oraculoterapia e fazendo a leitura e ainda indicando uma técnica terapêutica é o essencial. Você tem que cobrar porque é o seu trabalho, você está estudando, né? Você está se aprimorando e fazendo com que a pessoa também descubra, se desenvolva em várias áreas da sua vida. Então é justo que você cobre, tá? Não, o bom senso sempre tem que prevalecer, tá bom? É só um conselho. Então, pessoal, amanhã a gente vê baralho cigano, tá? E na terça-feira, pra gente encerrar, a gente vai falar sobre as runas, tá? Runas Futark, que são 24 runas, pra gente encerrar essas 4 aulas gratuitas e no final a gente tem uma surpresa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, pessoal. Até logo.